O mundo é realmente um lugar incrível, e a realidade em que nos encontramos é frequentemente muito surpreendente e complexa para nossas mentes simples entenderem completamente. Ter que entender a teoria da evolução, por exemplo, onde a seleção natural ao longo de bilhões de anos resultou em todas as espécies vivas que vemos hoje, e todas as espécies que já existiram. E quanto ao pensamento da sua própria existência? A cadeia inacreditável de eventos que levou ao seu ser. Ou talvez o pensamento do incrível tamanho do nosso universo e as leis físicas um tanto místicas que governam tudo o que existe dentro do nosso cosmos. Nossas mentes não se desenvolveram para entender essas coisas. Portanto, pode ser desafiador apreciar o conceito completo disso. Neste vídeo, tentaremos e começaremos olhando para a nossa árvore genealógica. Imagine uma foto sua que está no topo de uma pilha muito alta de outras fotos. Abaixo da foto de você está uma foto do seu pai, e abaixo da foto do seu pai está uma foto do pai do seu pai, seu avô. Abaixo dessa foto está uma foto do seu bisavô, e depois vem o seu trisavô. Neste momento, você provavelmente desconhece a identidade e aparência dessa pessoa. Quanto mais fotos você remove do topo da pilha, mais fundo você vai na sua árvore genealógica e menos você sabe sobre o indivíduo que está olhando. Fósseis e comparação de DNA permitem que o método científico contabilize de forma precisa grande parte da sua árvore genealógica, voltando até o seu 85º milionésimo bisavô, o que faz a pilha de fotos ter 220 mil pés de altura. Isso é mais do que 180 arranha-céus de Nova York, empilhados uns sobre os outros. Se você remover as primeiras 803 fotos do topo da pilha, você estaria olhando para o seu 800º bisavô, que viveu aproximadamente 20 mil anos atrás. A pessoa que você está olhando seria, assim como você, um ser humano, um Homo sapiens, mas seu modo de vida era completamente diferente do seu, pois ele era um caçador-coletor, vivendo cada dia, forrageando e caçando, provendo para si mesmo e seu grupo, provavelmente incluindo sua 800ª bisavó. Se você agora remover fotos suficientes para olhar para o seu 50 milésimo bisavô, voltando o relógio para 1.800.000 anos atrás, você começará a ver uma diferença notável na aparência. Ele teria uma cabeça maior, com um crânio mais espesso, sem queixo e uma sobrancelha proeminente. Além disso, o cérebro dele seria metade do tamanho do seu. Ele pertenceria à espécie humana chamada Homo erectus, uma espécie que caminhou pelo planeta por pelo menos 1,5 milhão de anos, tornando-a de longe a mais longeva de todos os parentes humanos. Se você voltar ainda mais para o seu 250º milésimo bisavô, que viveu aproximadamente 6 milhões de anos atrás, você verá a imagem de um macaco, próximo de ser um chimpanzé, mas não exatamente. Eles eram os ancestrais que compartilhamos com os chimpanzés. Você continua a remover fotos do topo da pilha, e agora chega a imagem do seu 1.050º milésimo bisavô, que viveu aproximadamente 25 milhões de anos atrás. Nesta imagem, vemos o que pode ser chamado de macaco. Porém, não é igual a um macaco atual. Ele ainda tem uma cauda, no entanto, e vestígios dessa mesma cauda podem ser encontrados no seu corpo, onde a cauda costumava estar, bem no final da sua coluna. Lá está o seu cóccix, que agora é inútil, dado que nós, humanos, não temos caudas. No entanto, é um dos fatores evidenciais muito interessantes para a teoria da evolução que podemos observar diretamente em nosso próprio corpo. Ok, de volta ao monte de fotos. Agora você remove fotos suficientes para olhar para o seu 7º milionésimo bisavô, que viveu há cerca de 63 milhões de anos. O seu 7º milionésimo bisavô se parece um pouco com um lêmure ou um galágo. Se você remover um grande bloco de fotos, até a foto do seu 175º milionésimo bisavô,
que viveu aproximadamente 340 milhões de anos atrás, você verá uma foto do que parece ser uma salamandra. A espécie que você está olhando, eventualmente se tornou o grande ancestral de todas as salamandras e rãs. Agora você chega ao final do monte de fotos e está olhando para a última foto, que é uma foto do seu 185º milionésimo bisavô, que viveu aproximadamente 417 milhões de anos atrás. Neste ponto, você está olhando para uma foto de um peixe. Isso mesmo, seu 185º milionésimo bisavô era um peixe, e sua 185ª milionésima bisavó também era. Agora, na realidade, a pilha de fotos deveria ser muito mais alta do que 220 mil pés de altura. Mas além do seu 185º milionésimo bisavô, nosso conhecimento simplesmente começa a desaparecer, já que não somos mais capazes de encontrar fósseis. Mas é um fato indiscutível que todos nós somos primos. Sabemos que, quando dadas gerações suficientes, ancestrais que se parecem com tritões podem se transformar em descendentes que se parecem com sapos. Dado ainda mais gerações, ancestrais que se parecem com peixes podem se transformar em descendentes que se parecem com macacos. Dado ainda mais gerações, ancestrais que se parecem com bactérias podem se transformar em descendentes que se parecem com humanos. Isso é exatamente o que aconteceu. E esse é o tipo de coisa que aconteceu na história de todos os animais e plantas que já viveram. Então, seus ancestrais remontam ao primeiro organismo vivo, que seria algum tipo de bactéria há aproximadamente 3 a 4 bilhões de anos atrás, até os seres vivos que você hoje chamaria de seus pais. E se apenas um desses ancestrais, ao longo desses bilhões de anos, não se reproduzisse no momento em que o fizeram, talvez porque nunca chegaram a se encontrar, ou um deles simplesmente causou uma má primeira impressão, ou a água estava simplesmente muito fria para a concepção, bem, então você não estaria aqui. Pelo menos não o você que você é. Não se trata apenas das chances de seus pais se encontrarem e ficarem juntos tempo suficiente para terem filhos. Você também pode incluir as chances de que o único óvulo encontrou o espermatozoide exato que o gerou. E neste ponto, as chances de você existir já são de 1 em 400 quatrilhões. Mas não podemos parar por aí, porque temos que incluir o mesmo cálculo para cada um dos seus ancestrais. O fato de todos eles terem vivido até a idade reprodutiva, se encontrarem e o espermatozoide certo encontrar o óvulo certo para cada um desses ancestrais, é uma cadeia de eventos supremamente improvável e absolutamente inegável que no final levou a você. O autor Ali Binazia tentou calcular isso somando a maioria desses fatores. Claro, a reprodução assexuada de algumas das bactérias mais antigas de nossos ancestrais não está incluída, uma vez que elas se reproduzem por fissão binária ou divisão celular e, portanto, não requerem um parceiro. Os cálculos resultaram em uma chance de 1 em 10 elevado à potência de 2.685.000 de sua existência. Para colocar esse número em perspectiva, a quantidade de átomos em um corpo médio de 80 kg contém 10 elevado à potência de 27 átomos. O número de átomos que compõem a Terra é de cerca de 10 elevado à potência de 50, e o número de átomos no universo conhecido é estimado em cerca de 10 elevado à potência de 80. Outra maneira de pensar nisso é se você imaginar que tem um dado com 1 trilhão de lados. E cada vez que você joga o dado, você cai no mesmo número exato, 2 milhões de vezes seguidas. As chances disso acontecer, as probabilidades de você existir são basicamente zero ou infinitamente baixas. Além disso, as chances de toda a nossa espécie sequer existir são extremamente baixas. Ao incluir toda a história dos seres vivos neste planeta, existem inúmeras coisas que deram exatamente certo para que nós, seres humanos, pudéssemos viver e prosperar neste planeta. Não necessariamente apenas coisas boas, mas também eventos horríveis que abriram o caminho, ou de alguma forma facilitaram o surgimento de nossa espécie.
Pegue, por exemplo, o asteroide de 6 milhas de largura, conhecido como Impactor Chicxulub, que atingiu a Terra há aproximadamente 66 milhões de anos atrás e encerrou o reinado de 180 milhões de anos dos dinossauros. Sem isso, os pequenos mamíferos semelhantes a musaranhos, que eram os ancestrais dos macacos do Vale do Rift e de todos os humanos, talvez nunca tenham prosperado. Talvez o mundo ainda seria dominado por dinossauros e seus descendentes hoje se aquele meteoro não tivesse colidido com a Terra. Isso é, claro, apenas um incidente em nosso planeta, dentre incontáveis outros que, no final das contas, levaram à civilização humana. Sem mencionar todos os acidentes cósmicos que ocorreram desde o início do nosso universo observável, que resultaram em nosso planeta ser habitável em primeiro lugar. Então, para apontar o óbvio, não foi um caminho fácil para a dominação humana. A humanidade, em várias ocasiões, esteve perto da extinção. Mais recentemente, cerca de 70 mil anos atrás, quando a população global da humanidade caiu para apenas alguns milhares de indivíduos. Uma teoria afirma que isso se deveu a um enorme supervulcão na Indonésia que entrou em erupção, escurecendo o céu com cinzas, mergulhando a Terra em uma era do gelo. Outros cientistas não têm tanta certeza, alegando que pode ter sido devido a uma propagação catastrófica de doenças que quase extinguiu nossa espécie. Seja lá o que possa ter causado isso, se não fosse por alguns milhares de nossos ancestrais persistindo há 70 mil anos atrás, nenhum de nós estaria aqui hoje. E novamente, este é apenas um exemplo de um punhado que sabemos onde os humanos quase foram extintos. No entanto, aqui estamos nós, e aqui está você, assistindo a este vídeo em um enorme globo giratório que orbita em torno de uma estrela insignificante e tem feito isso nos últimos 4 bilhões e meio de anos dentro de uma galáxia, a Via Láctea, que contém mais de 100 bilhões de outras estrelas. E a Via Láctea é apenas uma galáxia de mais de 170 bilhões de outras galáxias que conhecemos. Tenha em mente, esse número pode ser potencialmente muito, muito maior, com especialistas dizendo que pode haver até 2 trilhões de galáxias em nosso cosmos. Hora de outro experimento mental. Imagine que diminuímos o planeta Terra ao tamanho de um grão de areia. A 1,5 centímetros de distância de nós, orbita a Lua, que é apenas uma partícula de poeira visível nesta escala. O Sol, com cerca do tamanho de uma bola de bilhar, está localizado a cerca de 6 metros de distância do grão de areia, ou da Terra. E ao mapear nosso sistema solar nesta escala, incluindo Plutão na extremidade de nosso sistema solar, o diâmetro de nosso sistema solar é aproximadamente 464 metros de comprimento, tornando todo o sistema solar maior que 4 campos de futebol, colocados de ponta a ponta, com um Sol do tamanho de uma bola de bilhar. No centro dele, nesta escala, com a Terra sendo do tamanho de um grão de areia, o universo observável teria um impressionante diâmetro de 46.375.000 quilômetros. Isso é equivalente a caminhar ao redor da Terra 1.157 vezes em linha reta. Ou espere, meu erro, isso é apenas cobrindo nossa própria galáxia, a Via Láctea. Nesta escala, com a Terra sendo do tamanho de um grão de areia, nem podemos começar a conceituar a enorme estrutura do nosso universo. Então, teremos que ir menor. Imaginemos que nosso sistema solar, incluindo a órbita de Plutão, tenha o tamanho de um grão de areia. Nesta escala, o universo observável teria cerca de 37,2 milhões de quilômetros de diâmetro, equivalente a dar a volta na Terra. Cerca de 928 vezes em linha reta. Ao caminhar sem parar a um ritmo de 5 km por hora, levaria aproximadamente 849 anos para percorrer essa distância, numa escala em que nosso sistema solar é reduzido ao tamanho de um grão de areia. Obviamente, mesmo com essa escala, o enorme tamanho do nosso universo é difícil de conceituar. Então vamos diminuir mais uma última vez. Desta vez,
Imaginamos que nossa galáxia, a Via Láctea, foi reduzida ao tamanho de um grão de areia. Nesta escala, o universo observável teria aproximadamente 372 metros de largura, tornando-o tão grande quanto o Empire State Building, e nossa galáxia sendo nada mais que um grão de areia dentro deste enorme e expansivo edifício. Nesta escala, a luz teria que viajar 2,5 milhões de anos apenas para cobrir 1 centímetro de raio, alcançando assim nossa galáxia vizinha mais próxima, Andrômeda. Agora que estabelecemos que o universo observável é um lugar bastante grande, podemos começar a abordar algumas das leis físicas que o governam. As constantes físicas fundamentais, como a velocidade da luz no vácuo, a constante gravitacional, a constante elétrica, as constantes de Planck em relação à mecânica quântica e a carga elementar, são todas observadas como sendo um tanto improváveis. Se os valores de qualquer um desses 3 parâmetros em teorias físicas contemporâneas tivessem diferido apenas ligeiramente dos observados, a evolução do universo teria prosseguido de maneira muito diferente, e a vida como a conhecemos pode não ter sido possível. Portanto, as leis físicas que regem nosso universo são precisamente ideais para a prosperidade da vida. Isso é claro, bastante óbvio, porque como mais estaríamos aqui falando sobre isso? O que é notável, no entanto, é que se qualquer uma dessas leis por algum motivo fosse ligeiramente diferente, a vida como a conhecemos, talvez a vida como um todo, nunca seria possível. Um universo completamente frio e morto. O físico Paul Davies argumentou: a conclusão não é tanto que o universo está afinado para a vida, mas sim que está afinado para os blocos de construção e ambientes que a vida requer. O argumento de que as constantes físicas fundamentais são exatamente ótimas para os blocos de construção e ambientes que a vida requer é um problema que dá origem a várias teorias. Uma delas é que o universo e as leis físicas dentro dele são projetados. A teoria do designer, muitas vezes referida como Deus fez isso, é, portanto, amplamente utilizada por pessoas religiosas ao tentar explicar as origens do universo e ao tentar legitimar a ideia de um Deus. Existe, no entanto, uma grande falácia com essa explicação, que é o fato de que ela não é realmente uma explicação. Porque se você invoca um criador sobrenatural para explicar o universo, fica sem uma explicação para esse criador ou Deus em si. Você está só piorando as coisas. Em cima de outro. Portanto, outra teoria que parece ser mais reconhecida entre os pensadores científicos é a teoria do multiverso. A teoria do multiverso sugere que a razão pela qual nosso universo parece tão bem ajustado para a vida é que nosso universo é apenas um universo entre vários, talvez até infinitos. Cada um deles com suas próprias leis da física, sua própria coleção de estrelas e galáxias. Se estrelas e galáxias podem até existir, o que é claro, depende das leis da física que governam o universo individual. E assim, apenas aqueles universos com constantes físicas, que tornam possível a vida, abrigam vida, e nós apenas acontecemos de estar vivendo em um desses universos. Você pode pensar nisso como um tipo de seleção natural entre universos. O motivo pelo qual os físicos dizem que nosso universo observável é porque há tanto que ainda não podemos, e talvez nunca seremos capazes de observar. O multiverso pode ser uma dessas coisas. Claro, também pode ser verdade que nosso cosmos é tudo o que existe, e as constantes físicas afinadas que fazem os blocos de construção e ambientes que a vida requer são nada mais que uma coincidência muito sortuda. Parece improvável, mas não impossível. Ninguém sabe ao certo. Então, vamos nos aprofundar em algo que sabemos, algo que tem a ver com a matéria de que você é feito. Estrelas. As estrelas funcionam de certa forma como reatores nucleares, já que transformam elementos em outros elementos. Quando o Big Bang ocorreu há cerca de 13 ou 14 bilhões de anos, apenas os elementos mais leves existiam. Elementos como hidrogênio, hélio e lítio.
Quando a primeira geração de estrelas se formou, elas então se formaram como aglomerados de gás que se juntaram e eventualmente começaram a combustão. Esta primeira geração de estrelas produziu os primeiros elementos pesados do nosso cosmos devido às reações nucleares que ocorrem dentro do núcleo das estrelas. Esse processo é chamado de nucleossíntese e é um processo que continua até que a estrela eventualmente fique sem combustível. E quando isso acontece, e a estrela é grande o suficiente, ela irá colapsar sobre si mesma devido à sua extrema força gravitacional, porque agora está faltando a força e energia dentro de seu núcleo gerada pelo processo de nucleossíntese. O colapso resulta em uma explosão extrema e espetacular, chamada supernova. E é aqui que todos os elementos mais pesados gerados internamente são varridos para o espaço, semeando assim a próxima geração de estrelas. Esta nova geração de estrelas pode então se formar a partir desses elementos mais pesados, o que resulta em uma nova geração de estrelas que gera elementos ainda mais pesados. Esse constante reprocessamento de elementos é chamado de evolução química galáctica, e é por causa desse processo evolutivo químico que existimos. Quase todos os elementos que compõem o seu corpo foram feitos em uma estrela, e muitos dos elementos de que você é composto passaram por várias supernovas. Talvez uma pequena parte de você, o hidrogênio, que compõe aproximadamente 9,5% do seu corpo, possa potencialmente ter se originado do Big Bang. O ponto é que você é, e todos nós somos, o produto do que o universo fez. Tudo que você vê, todas as pessoas que você conhece, e inclusive você mesmo, são todos feitos de poeira estelar. Pense de volta quando conceituamos a enorme estrutura do nosso universo observável, que está além de toda a compreensão humana comum. Todas as misteriosas leis físicas que o regem. Como tudo parece ser incrível! Bem, você também é, e todos nós somos. Somos feitos inteiramente da mesma matéria que compõe o universo. Portanto, nós somos o universo. O astrônomo Carl Sagan uma vez disse famosamente: o cosmos está dentro de nós. Somos feitos de matéria estelar. Somos uma maneira do cosmos se conhecer. Outra maneira de dizer é que somos o universo experimentando a si mesmo. Nesta nota, gostaria de terminar este vídeo com uma citação do filósofo Alan Watts. Através de nossos olhos, o universo está se percebendo. Através de nossos ouvidos, o universo está ouvindo suas harmonias. Somos a testemunha através da qual o universo se torna consciente de sua glória, de sua magnificência. Obrigado por assistir. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe-me saber na seção de comentários abaixo qual capítulo você achou mais convincente. Se você quiser assistir mais, certifique-se de apertar o botão de inscrever-se e dar um like no vídeo. Vejo você na próxima!